Vou anotar aqui já os níveis. Um avaliador deu 160, o outro deu 200. Como a nossa plataforma não tem de 20 em 20 pontos, a plataforma é igual à correção do Enem, é de 40 em 40 pontos, certo? Mas essa aluna tirou 180. Então, um avaliador deu 200. Então, a média, 180, ok? Então, a competência 1 foi 180. Gente, se acontecer alguma coisa durante a aula que você precisa tirar dúvida, use o chat, tá bom? Eu estou fazendo ao vivo justamente para você poder tirar a tua dúvida. Na competência 2, a aluna tirou 200. Então, vou marcar aqui 200. Top. Na competência 3 foi 180, então um avaliador deu 160 e o outro deu 200. Um avaliador deu 160 e outro 200. Média, 180. Inclusive, nessa correção, eu só vou me preocupar em corrigir competência 1 e competência 3, obviamente, né? Competência 4 também foi 200 e a competência 5 também foi 200. Olha que loucura, então. A aluna tirou 180 na C3 e 180 na C1. Ela esteve muito próxima do 1000. Foi 960, perdeu 20 em duas competências. Por pouco ela não tirou 960. Mas, Bruninho, por que está marcando 920? Eu estou marcando a nota que o avaliador que tirou os pontos marcou. O avaliador que tirou os pontos marcou 920. O outro provavelmente marcou 1000 e aí a média foi 960. Mas também pode ter acontecido de um avaliador ter tirado ponto de competência 1 e o outro ter tirado de competência 3. Então, cada um tirou 40 pontos e aí 960 porque os dois viram perda de pontos, mas os dois viram em competências diferentes. Pode estar parecendo complexo. Meu Deus, Bruninho, acabei de bugar minha mente, não estou entendendo porra nenhuma o que tu está falando, porque é uma coisa muito interna, é de correção, tá? Para você interessa saber que ela perdeu 20 pontos na C1 e 20 pontos na C3, marcando então que houve discrepância. Pronto, eu quero entender essa discrepância, certo? Vamos embora. De novo, havendo dúvida, pergunta no chat. Vamos procurar primeiro competência 3, porque é mais fácil. Competência 1 vai ser muito difícil, provavelmente foi erro da avaliação. Quando é 180, geralmente o avaliador corrige errado. Mas vamos lá. Primeiro, competência 3, tá? De acordo com o cantor Bob Marley, um homem sem cultura é como uma árvore sem raiz. Inclusive, essa citação a gente entregou tanto nas aulas extensivas, quanto na revisão, quanto na live do 1000, quanto nos aulões que eu participei em Alagoas e para quem me chamou online também, tá? Então, o primeiro erro aqui já de competência 1, foi mal, eu falei que ia corrigir competência 3 primeiro, mas possível não marcar isso aqui logo. Raiz com acento, competência 1, acentuação. O certo é raiz sem acento. Se você escrever raízes, se for raízes, aí sim tem acento. Beleza? Mas raiz só, singular, não tem. Já marquei aí competência 1, ok? É a primeira redação, Felipe. Beleza? Valeu, lindão. Demorei para começar porque a galera estava chegando. Acerca dessa lógica, a frase elaborada pelo artista diz respeito aos desafios para a valorização da herança africana. Tema: tendo em vista sua invisibilidade no panorama nacional. Invisibilidade tem a ver com valorização. Tá. Essa ideia de invisibilidade faz parte do projeto de texto. Então aqui eu já vou marcar logo, competência 3, projeto. Vou simplificar os comentários. Quando a gente corrige o texto pela primeira vez, é muito mais detalhado do que vocês vão ver aqui, tá? Como eu já sei qual foi a nota, eu estou só diagnosticando como foi a correção. Tranquilo? Lembra que é totalmente diferente de eu estar corrigindo pela primeira vez um texto. E deixa eu ser bem cuidadoso com o começo da aula. Pode para alguém parecer até chato esse começo, mas é muito importante, tá? Porque alguém pode entrar que não é meu aluno e não sabe o que está acontecendo. Então pode achar, pô, bicho enrolando do caralho, demora para falar as coisas.
e ele não faz comentários muito precisos, nem corrigiu a redação inteira. Eu não vou corrigir a redação inteira, vou só no que a aluna perdeu, porque esse texto é do ano passado. Então, estou estudando o espelho da correção, que já aconteceu. Eu só quero saber o que aconteceu. Por isso que o nome da aula é O que aconteceu. Então, esse primeiro texto eu vou ser bem devagar, vou explicar tudo como é que está acontecendo a aula, para do texto 2 em diante, texto 2, 3, 4, 5, ser bem ágil, tá? Inclusive, eu acho que essa aqui vai ser uma aula rápida. Depois que engatar, vai ser super rápido. Continuando. Dessa forma, cabe analisar a lacuna educacional e a ausência de debates. Tá, aqui eu já vejo um problema. Possível problema, tá bom? Lacuna educacional é a tese 1, alright, e a ausência de debates é a tese 2. Qual o problema, Bruninho? Qual o problema que você viu? No 30 linhas, essas duas teses, como são muito próximas, a gente usa como desdobramentos. Então, você vai escolher lacuna educacional como tese, e um desdobramento da lacuna educacional é porque falta debate, a invisibilidade do debate dificulta que se eduque sobre. Mas é uma estratégia minha, tá? Pode ser que alguém não goste, pode ser que alguém queira separar, porque são complementares. Mas é um complementar que, se você não cuidar, fica igual ou muito próximo a ponto de alguém achar que você não conseguiu fazer uma tese diferente. Pode ter sido esse problema. Pode ter sido. Vamos estudar mais. Continuando. Pois são impulsionadores do revés. Revés é o problema, né? Nessa perspectiva, evidencia-se a lacuna educacional como uma das causas do impasse em questão. Desculpa, eu vou ler primeiro a proposta de intervenção. Só que acendeu o microfone. Portanto, medidas devem ser... Porque assim, se tiver algum erro no projeto, ele vai se evidenciar logo agora, na proposta de intervenção, concorda? Logo agora. Se tiver uma desarticulação entre introdução e conclusão, eu já vou ver logo e talvez tenha sido esse o erro. Portanto, medidas devem ser tomadas para combater os desafios para a valorização da herança africana no território brasileiro. Talvez esse para tenha chateado algum corretor, mas vamos lá, vamos deixar quieto por enquanto. Para tanto, ó, de novo tu para, tá vendo? Só que isso aqui é competência 4. Como não houve nenhum comentário do competência 4, ela tirou 200, isso aqui não foi problema, tá? Eu é que me chateei um pouco com esse para, mas ninguém viu o problema aí, então segue a vida. As escolas em parceria com a mídia, pô, escola tem a ver com a tese 1, lacuna educacional. Em parceria com a mídia, mídia tem a ver com debate, visibilidade do debate. Está fazendo sentido. Deve promover campanhas de conscientização. Conscientização tem a ver com debate e tem a ver também com educação. Tá fazendo sentido demais, tá? Tá funcionando. Sobre a importância da cultura trazida da África para o Brasil por meio de palestras, até agora tudo certo. Tá vendo como educação e debate estão muito próximos um do outro? Então, dificilmente vai ser um problema aqui com relação até a projeto, porque o projeto é tudo muito próximo. Educação e debate, uma proposta de intervenção única vai resolver tudo. Bem como de debates nas redes sociais, por resolver o problema, tá vendo? Então, o problema não foi projeto de texto, provavelmente. O que eu estou achando é que, como as teses são muito próximas, o desenvolvimento 2 ou o desenvolvimento um, provavelmente o desenvolvimento 2, debates, não conseguiu ampliar o debate, então não convenceu um dos avaliadores. Aqui, ó, competência 3. Qual é a minha hipótese? Hipótese. Um dos desenvolvimentos, depois a gente confirma isso, tá? Não convenceu, então falhou no desdobramento. Provavelmente não foi projeto. O projeto é muito simples aqui. Se a aluna tiver errado nesse projeto, aí realmente ela vacilou. Haja vista sua influência nos dias atuais. Isso deve ocorrer com o intuito de assegurar conhecimento cultural para os jovens e, desse modo, garantir. Jovens é um ponto importante, então. Olha aqui, projeto. Temos que ver em qual momento ela fala dos jovens. Provavelmente é no desenvolvimento um, certo? Beleza. Desenvolvimento um. Peraí, onde é que tá? Empresa,
que são mostrados a exemplo do Halloween. Pô, exemplo massa, concorda? A educação cultural não acontece da forma como deveria acontecer. Competência 3, muito bom isso aqui, tá? Desdobramento. Gente, para quem vai assistir a aula gravada, vai vir muito picotado, porque eu vou mostrar direto os dados. Pô, um TDAH do caralho, tá ligado? Ocasionando sono, né? Ah, exemplo do Halloween, muito bom também, desdobramento. Pô, tô achando que não foi problema do desenvolvimento um, tá? Desdobramento, interessante, tá? Tá ajudando a convencer. Já que é o principal meio que ele usa para se comunicar. Falou das redes sociais também, faz sentido demais. Inclusive, bate com o projeto, desdobramento e projeto, esse projeto com a proposta de intervenção. Vocês lembram que ele falou de redes sociais na intervenção também? Projeto tá lindo. Falei para vocês, provavelmente não é projeto, é desdobramento o problema. Logo, a juventude deve ser educada para adquirir conhecimento sobre suas raízes e assim valorizar a história dos seus antepassados. Belíssimo fechamento. Perfeito, perfeito. Quando ele fala outros países, acho que aqui valeria a pena ter falado dos Estados Unidos. Por que não citou os EUA? Vale a pena, concorda, meus amores? Vocês concordam comigo? Estou sendo chato ou ajudaria a deixar o texto ainda mais fluido? Ou poderia ser assim, ó, práticas culturais de outros países, a exemplo dos Estados Unidos da América, que são mostradas nas redes sociais, exemplo do Halloween. Faria muito sentido, tá? Desenvolvimento 2. Ademais, é crucial analisar a ausência de debates como outra causa da diversidade. Bom começo. Simples, mas muito bom. Sob essa ótica, de acordo com a ilustre filósofa Djamila Ribeiro, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Nesse viés, percebe-se que a desvalorização da herança do povo africano é uma problemática invisibilizada, visto que debates sobre ela, a herança do povo africano, não são priorizados, pois há um preconceito com religiões de matriz africana. Então, perceba, a ausência de debates é a tese, certo? A invisibilidade é o primeiro desdobramento. Demora para acontecer o parágrafo. Vocês perceberam? O parágrafo só começa a acontecer na linha 16. Olha que loucura. Eu falei para vocês que provavelmente, olha a minha hipótese, um dos desenvolvimentos não convenceu, então falhou no desdobramento. E eu cheguei a comentar, não anotei, que provavelmente seria no desenvolvimento 2. Vocês lembram? Porque a tese invisibilidade do debate, ela é mais dificilzinha de articular. A da educação, não. Vocês fazem muito bem. Demorou para acontecer, pô. Só acontece na quarta linha, velho. Visto que debates sobre ela não são priorizados. Pô, de novo a tese. Tá vendo que enrola para começar? Pois há um preconceito com. Pronto, aí foi para o preconceito. Ok, vamos lá. Invisibilidade e preconceito. Beleza, tem que explicar agora. Desdobramento. Tá começando a explicar o que é essa invisibilidade, o preconceito. Com religiões de matriz africana. Uma vez, ó, religiões. Foi para religião. Especificamente religião, tá? Bem específico. Até então, ok. Se sustentar até o final, beleza. Uma vez que o Brasil é majoritariamente composto por católicos e protestantes. Bom argumento. Concordam? Bom argumento. Essa explicação aqui consegue sim mostrar que faz sentido falar sobre o preconceito contra a religião de matriz africana. Bom argumento, bom desdobramento. Acarretando então a perpetuação da falta de valorização desses costumes pela sociedade. Pô, esses costumes ficou meio vago aqui, né? Costumes o quê? A religião? Levando em consideração que ela precisa estar ciente da gravidade dos seus comportamentos para que posteriormente eles possam ser revertidos. Aí aqui foi pro caralho. Porra, foi aqui, velho. Foi desenvolvimento 2 mesmo. Porque, ó, pensa comigo. Só existem esses dois. Só existem esses. Caralho, quase não sai.
Basicamente, é esse trecho aqui que funciona, certo? Então, vou marcar aqui, ó. Basicamente, esse é o seu D2, em termos de impacto e convencimento. É muito pouco, concorda? Gente, por muito menos vocês perdem, tá? Se vocês acharem que eu tô pegando pesado, comenta, tira dúvida. Mas, Bruninho, tal coisa, vamos conversando, tá? Por isso a aula é ao vivo. Muitas coisas que vocês comentam, às vezes me abrem os olhos para as sutilezas. Eu acho que esse texto falhou no desenvolvimento 2, era uma hipótese que eu tinha, falhou no desdobramento, não foi no projeto. Tanto é que depois da linha 18, desculpa, da linha 18, que acaba com católico e protestante, o texto fala de coisas meio genéricas, dos costumes. Estava falando de religião, não estava falando de costume. Aí depois fala da gravidade dos seus comportamentos, tipo, qual gravidade e qual comportamento? Não se explica isso, entendeu? Esse trecho soou genérico, parece que está enchendo linguiça. Perdão, mas parece. Pode até nem ter sido o objetivo, tá? Mas vai parecer. Dessa maneira, é inaceitável que o óbice, o problema, continue a existir na corporação brasileira. Não gosto desse termo, corporação brasileira. Provavelmente alguém tirou ponto por isso, tá? Escolha vocabular inadequada. Use corpo brasileiro. Muito melhor. Muito melhor. Muito mais preciso. Mais preciso, tá? Então vamos lá. Competência um faz sentido terem tirado ponto. Raiz, com acento errado. Esse sua, a sintaxe ficou confusa. Corporação, para mim não fez muito sentido. Até entendo, então, que alguém tenha tirado os pontos. Um avaliador deu 160 na competência um e o outro deu 200, média 180. Concordo, faz sentido. Na competência 3, eu, inclusive, não teria dado 200. Concordo mais com o corretor que deu 160 para esse aluno, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, concordo mais com o corretor que deu os 160. Minha teoria se confirmou e eu concordo, e eu concordo mais com o corretor que deu os 160. Meus amores, finalizei. Todo mundo entendeu a correção? Tem alguma dúvida? Ficaria mais específico com exemplos? Não, não acho que seria o caso de exemplos. Aqui é explicar realmente o que é a gravidade, não necessariamente dar exemplos da gravidade. Mas, por exemplo, tu está falando de religião. A gravidade do preconceito com a religião é o que é violência, é porque as pessoas ficam violentas, elas acabam simbolicamente apagando o outro pela violência. Tá vendo que dava para fazer um texto mais reflexivo? Dava para ter cortado um pouco esse caminho. Porra, esse D2 demora para acontecer. Ademais, é crucial analisar Djamila Ribeiro para cá, Djamila Ribeiro para lá, demora. Todo esse espaço que foi usado para preparar o cenário já poderia ter começado na porrada, pô. Ademais, percebe-se que a desvalorização poderia ter começado na linha 15, pô. E todo o restante do texto explicar muito bem a gravidade do preconceito contra pessoas negras ou contra a cultura negra. Se você der exemplos, maravilhoso, mas não é só com exemplo que você resolve. Dessa forma, Bia, para deixar mais completo, ela teria que enxugar. Tira esse começo todo. Nem precisa da Djamila Ribeiro, tá? Usa a Djamila Ribeiro no final, pô, de repente. Para mim, começaria da linha 15. Ademais, percebe-se que a desvalorização da herança do povo africano é uma problemática.
visto que debates sobre ela não são priorizados. Galera, tá fazendo sentido já da linha 15, pô. Não precisava da linha 13, nem da 14, pô. Djamila Ribeiro entraria no meio ou no final, só para confirmar que, para evitar que esse problema exista, para que a gente reverta o cenário de desvalorização, é preciso antes tirar a invisibilidade do debate. Mas volto a comentar sobre o início da correção. Eu não gosto quando vocês usam falha educacional e invisibilidade do debate. Elas são muito complementares. É difícil de você defender o ponto de vista, tá? Teve outro aluno que fez a mesma coisa. Perdeu pontos também. Competência 3. Quem fez esse tipo de tese, perdeu. Aí, qual é a minha solução, Bia? Para mim, a aluna devia ter feito lacuna educacional e invisibilidade social. E aí, a solução com invisibilidade social poderia envolver a falta de debates também, mas talvez não. Porque se ela vai para invisibilidade social e logo depois ela usa o argumento do preconceito, resolveu o problema, pô. Agora é um texto sobre preconceito e invisibilidade. Como eu, por ser estigmatizado, por ter minha cultura toda estigmatizada, discriminada, eu me torno invisível, porque minha cultura é invisível. Mas muito melhor do que invisibilidade do debate. Por isso que eu estou dizendo, quando você usar educação e debate, tu vai usar junto, porque o parágrafo fica gigantesco. Separou, lascou, velho. Joia, Bia. Que bom que você entendeu. Agora teria como utilizar a religião mudando a tese? Com certeza, pô. Com certeza. O exemplo da religião independe da tese. O exemplo da religião é perfeito, perfeito. Até porque o Enem cobrou o tema da intolerância religiosa, lembra? 2016, pô. Então você usa como exemplo num tema sobre desvalorização e principalmente sobre preconceito, um tema que já foi cobrado no Enem, pô. O Enem vai ficar, caralho, me valorizou, velho. Que coisa linda. Esse é o melhor momento do desenvolvimento 2, pô. E esse momento do desenvolvimento 2 com religião poderia ser para invisibilidade, para preconceito, educação, debate, qualquer coisa, pô. Exemplo foda, impactante, concordo. Muito bonito. Tá, beleza, meus amores. Então vamos lá. Terminamos essa correção. Bora. Texto 2 é 900. Véi, C1, 120. E eu não sei por que foi 120. Loucura, loucura, loucura. Estou muito curioso, tá? Muito curioso mesmo. Esse aluno nunca perdeu tantos pontos com a gente. Eu já falei para ele inúmeras vezes que o texto dele era muito complexo. E fazer texto complexo no Enem é comprar uma briga que eu não quero que vocês comprem, tá? Então, bora. Esse texto, então, é 120 em competência 1. Deixa eu anotar aqui, 120. Puxar aqui, ok. Competência 2, 180. Então, eu vou marcar de 160. E colocar aqui, média 180. Minha hipótese é repertório. Repertório improdutivo. Um dos avaliadores marcou como repertório improdutivo. Competência 3 foi 200. Competência 4 foi 160, não, 180, média 180. Minha hipótese. Quando o texto do aluno é muito complexo, quando a estrutura é muito complexa, ele usa soluções que são muito rebuscadas, geralmente há uma repetição de conectivos. Provavelmente, minha hipótese, tá? Repetição. E a competência 5. Pô, peraí. Não, gente, marquei errado. Competência 4 foi 200. Desculpa.
C3 200, C4 200, C5 200. Ok. O que lascou com esse aluno foi a competência 1, 120. Misericórdia, velho. Olha o que diz a competência 1. Estrutura sintática regular e alguns desvios. Pô, uma estrutura sintática regular para esse aluno, eu conheço esse aluno, pô. Eu corrigia os textos dele durante o ano. Não faz sentido você dizer que essa estrutura é regular. Esse aluno tem uma escrita nível FUVEST, pô. Complexo pra caralho, cheio de travessão pra lá, travessão pra cá. Vocês vão ver, pô. Vamos lá, começando. Vou primeiro corrigir a competência 2, porque a média é 180. Então a gente vê rapidinho, provavelmente foi repertório improdutivo. Tá, vamos lá. Com a vinda forçada do povo africano para o Brasil, processo ocorrido durante a escravidão com crase, puta que pariu, é foda. Durante já é preposição. Durante já é preposição, não tem como ter crase. Não há outra preposição para se fundir com o artigo. Diminuir essas exclamações, porque vai parecer que eu tô, ai meu Deus do céu. É inegável a contribuição deles para a formação. Putz, caralho, esse aluno estava muito nervoso. Ele não cometia esses erros. Muito nervoso. Erros de crase. Para já é preposição. Mesmo erro, tá vendo? Se durante a preposição, não tem como ter outra preposição para juntar com a. Não vai existir a mais a. Vai ter durante mais a. Então, durante a, sem crase. Para já é preposição. Então, não é para mais a mais a. Não, é só para mais a. Não tem como ter crase. Para ter crase, tem que ter a mais a. Porque essas palavras já são a própria preposição, que seria o a. No entanto, em decorrência de. Véi, eu não sei o que aconteceu não com o aluno. Loucura. Véi, foi outra pessoa que escreveu o texto. A não ser que durante as aulas, durante o ano, ele estivesse escrevendo. Isso acontece, né? Isso acontece, inclusive, tá? Talvez durante o ano ele tenha corrigido muito com o corretor, né? Corretor automático. Caralho, pode ter sido isso. E aí o corretor automático vai corrigindo esses erros bobos de acentuação e de crase. Tá. Caralho, que bosta. Acentuação, preconceito. Se vocês não dizem isso pra gente, a gente não tem muito o que fazer, não, meus amores. Quando vocês utilizam esses recursos de correção automática e tal, vocês têm que avisar ao teu professor e ao teu corretor. E tem aluno que não avisa, às vezes, porque a gente reclama, né? E aí não quer que reclame. Tá, mas acontece isso, tá vendo? 120 competência 1, porra. Eu nem queria analisar a competência 1, mas é impossível, pô. É impossível não analisar. Por parte dos dominadores, grande parte dos costumes africanos foram banidos, forçando assim, entre vírgulas, a maioria dos corretores, desculpa, dos avaliadores do Enem, vão exigir essas vírgulas, que algumas imagens, não sei, essa aqui não dá para ler, né? Ilegível. Isso aqui perde pra caralho também. Tá vendo? Rasura ilegível. Não dá para saber se é rasura, não dá para saber se é ilegível. Vai perder também. Afro tivessem que ser disfarçados como santos católicos. Beleza, esse repertório é até interessante. Vou marcar aqui, competência 2, repertório pertinente ao tema. Pertinente é ao tema, mas eu vou só esclarecer, né? Nessa perspectiva, cabe entender uma falha educacional que torna a questão invisível, bem como uma falha governamental em representar os símbolos afro-brasileiros. Tá, tese 1, então, falha educacional, foi bem clássico. Muitos alunos usaram isso, muitos candidatos, né? Usaram isso, tese 1. Ok.
e falha governamental. Tese 2. Lembrando que essa aula não tem muito vibe de aula, né? Sou eu corrigindo e comentando. Caso você tenha dúvida, você pergunta. Vamos lá para a proposta de intervenção. Dessarte, o mais comum é destarte, né? Mas não tem problema não. Dessarte urge a necessidade. Pô, não gosto desse urge. Já falei inúmeras vezes para não usar. Termo polêmico. Vários gramáticos discordam com relação à sua regência. É loucura, pô. É comprar briga, pô, desnecessária, entendeu? Faz o básico bem feito, pô. Qual é o básico bem feito? Comenta aqui no chat, por favor. Qual é o básico bem feito quando você vai começar uma proposta de intervenção? Comenta aqui no chat, por favor. Vamos dar uma carinha de aula para cá. Urge a necessidade de valorizar a herança africana no Brasil. Básico, retomada. Beleza. Para isso, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável por formular diretrizes educativas, implementar uma educação cultural nas escolas para informar questões como a necessidade de respeitar não só a herança africana, como também informar sobre todas as culturas. Pô, mas aí não tem problema de competência 3, né? Vamos procurar competência 1 e competência 2. Tal ação ocorrerá por meio do aumento de carga horária das matérias de cunho humano, a fim de formar cidadãos capazes de respeitar, tá, respeitarem, eles respeitarem. Pode ser no plural. As diversidades. Paralelamente, cabe ao Estado, a fim de promover um cenário de maior inclusão, criar museus que tenham como foco mostrar a cultura africana. Gente, legibilidade é muito importante, velho. Por favor, treine mais caligrafia nesses momentos de C, M, qual mais? S, qual mais? R, enfim, treine. Dá não, pô. Legibilidade, galera. Legibilidade. Se eu não conseguir ler, eu vou tirar ponto, velho. E não é chatice do corretor, não, pô. Tá no manual, velho. Não entendeu? Pode tirar, pode desconsiderar. A exemplo de historiadores e membros da comunidade afro-brasileira e africana. Ensinar ao público sobre cultura. Beleza, de boa. Funcionou. Caralho, tá estranho isso aqui. Ó, cabe ao Estado criar museus. Olha o fluxo natural. Olha o fluxo natural dessa frase, tá? Cabe ao Estado criar museus que tenham como foco mostrar a cultura africana. Aí o outro fluxo natural é, por meio de especialistas, a exemplo de historiadores e membros da comunidade afro-brasileira, ensinar ao público sobre a cultura. Esse ensinar ao público sobre a cultura caiu de paraquedas. Truncamento sintático bonito aqui, tá? Truncamento sintático. Ou fragmentação do período. Não tem relação nenhuma com os outros trechos, tá? Por isso que eu estou falando, quando vocês fazem redações com sintaxe mais complexa, tem que tomar cuidado, pô, porque quanto mais complexo o seu texto, pontuação diferentona, intercalação, deslocamento, quanto mais isso existe, mais as chances de você se embananar com os fluxos naturais. Não recomendo isso a todo instante. Loucura, tá? Criar museus não é um argumento fraco, não, tá? É de boa. Criar museu é muito bom, inclusive. A sociedade cria museus. Louvre criou museu.
Museu de cera para questões mais midiáticas, mas beleza, o Louvre seria um exemplo mais clássico. Toda cidade, pequenininha ou grande, tem um museu de alguma coisa. Museu da Cultura Japonesa, em São Paulo, por exemplo, no bairro da Liberdade, ou ali na Paulista também tem. No sul do país tem museus que são específicos das culturas italianas, alemães. Então, eu acho sim que é uma proposta de intervenção muito boa. O museu é bom sim, tá? E bem específico, o que é muito importante para o Enem. Quanto mais específica a tua ação, mais concreta ela vai ser, e quanto mais concreta, mais imponente ela será. Não fica tão noiado com essa questão da concretude da ação. Ela precisa ser concreta. Se você conseguir fazer algo extraordinário, belíssimo. Se não conseguir fazer algo extraordinário, o que importa é ser concreto. Gente, até agora, se eu fosse tirar os pontos de competência um, seria 160, tá? Não seria o suficiente para 120. Tem que ter muito mais erros para baixar para 120. Então, até agora estou discordando da correção. Se eu parasse agora, eu daria 160, mas ainda tem o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, tem muita linha para ele errar, tá? Então, bora. Desenvolvimento 1. Tô corrigindo competência um, tá bom? Se eu perceber algum erro de competência 2, eu já comento logo. Mas eu estou corrigindo mais competência um agora. Nesse sentido, em razão de uma histórica invisibilidade do debate, em foco no ambiente escolar, tá vendo o aluno? Esse aluno, 200 pontos em competência 3, perfeito. Ele juntou escola com debate. Fez exatamente o que o método pede. Sobre as questões voltadas à falta de falas a respeito do valor da cultura africana, assim como sua herança, observa-se como proposta pela filósofa Djamila Ribeiro, um cenário o qual os ritos e costumes daqueles que foram escravizados é esquecido. Irmão, é uma sintaxe muito complexa, concorda? Irmão, em 3 linhas, ele colocou o tópico frasal mais o repertório e um monte de deslocamento. Não é um texto fácil de ler. Isso ocorre porque, em virtude de uma falha educacional, consequência da omissão governamental ao não proporcionar o letramento cultural desde as séries iniciais, formam-se cidadãos incapazes de compreenderem o legado deixado por homens e mulheres que, em muitos casos, perderam suas vidas nos porões lotados do navio negreiro. Toma essa informação. Muito foda, pô. Muito foda. Em termos de argumentação, porra, para mim isso aqui é nota 1000. Beleza? Muito impactante, velho. Tanto em competência 3 quanto em competência 2. Muito impactante. Trecho impactante. Mas a competência 3 realmente foi 200. Os avaliadores entenderam esse impacto, tá? Logo, mesmo a nação brasileira aparentar ser acolhedora, infelizmente esconde um passado racista e preconceituoso. Realidade que pode não ser vista em um primeiro momento, mas em razão de uma educação ou a falta dela, tá vendo que o texto esse aluno escreve de um modo complexo? Uma parcela populacional afro-brasileira e africana é constantemente vítima de uma educação excludente e não includente. Na verdade, não é includente, é inclusiva. Aqui é uma pegadinha do caralho, meu irmão. Pegadinha. Não é só colocar o in e o ex. Sim, excludente, porém, o contrário é inclusivo. Tá fazendo mais sentido os 120 em competência 2. Desculpa, competência um. Aqui, esse trecho, muito deslocamento, sintaxe complexa e que exige muito do avaliador. Lembrando, 3 horas da manhã, ou então, sei lá, 11 horas da noite, depois de várias aulas, cansado pra caralho. Loucura, pô, isso. Loucura. Tu contar com a cabeça do corretor nessas horas é loucura.
Escreve mais simples. Coloca alguns momentos estratégicos para você ser complexo, mas no geral tu é simples. Vamos lá. Djamila Ribeiro entrou muito bem aqui, muito bem. Repertório bom, repertório pertinente e produtivo. Não, não produz muito argumentos, né? Desculpa. Então não é tão produtivo, né? Porque ele vai mais aí para o. Não, tá, faz sentido. Eu concordo, estou concordando mais com quem deu os 200. Lembrando que a C2 desse aluno foi 180. Então, um corretor deu 200 e outro deu 160. Eu estou concordando mais com o que deu 200. Porque, para mim, a introdução já tem um repertório muito foda, que é confirmado, né, os navios negreiros. Isso aqui é uma retomada, né, da escravidão. Lembra? Projeto, né? Retomada do repertório de introdução. Pô, só por isso aqui já tinha funcionado e colocou Djamila Ribeiro. Muito bom. Não sei por que alguém tirou ponto, velho. Loucura. Vamos ver o desenvolvimento 2. Além disso, é inegável que o Estado, como forma de exaltar a prosperidade nacional e fomentar um sentimento de união, faz o uso de símbolos, por exemplo, Tiradentes. Hum, muita informação, concorda, velho? Fica bagunçado, pô. O Estado, como forma de exaltar. Era melhor ter evitado. Isso aqui ficou muito. Uma sintaxe muito complexa, velho. Tira a atenção do avaliador para o que é importante. Pô. O fluxo natural é esse aqui, ó. É inegável que o Estado, ao utilizar figuras representativas nacionais, pô, dava conta de boa, velho. Não precisava ter falado como forma de exaltar a prosperidade. Talvez houvesse um momento posterior para ele colocar essa informação. Lê comigo, por favor, meus amores. Lê comigo, para não parecer que eu estou sendo chato aqui. Ó, além disso, é inegável, vou fazer do meu jeito, tá? Além disso, é inegável que o Estado, ao utilizar figuras representativas nacionais, travessão, como forma de exaltar a prosperidade nacional e fomentar um sentimento de união, não falaria sobre o Tiradentes, em poucos casos, uma dessas representam pessoas negras africanas e seus filhos. Até se eu mudar para ajudar, tá caótico. É a sintaxe, entendeu? Isso aqui eu tinha avisado para o aluno. Falei, velho, você escreve complexo. Se tu não cuidar muito bem da pontuação e das informações que são realmente pertinentes, eu vou me perder na tua leitura, na leitura do teu texto, e você vai perder o ponto, porque eu não vou conseguir ler, velho. Sintaxe complexa demais, meu irmão. Joga simples, sobretudo no começo do parágrafo, na preparação do cenário. Tem que jogar simples, pô. Constrói frases simples, pô. Complexo demais. Confirma os 120, velho. Pode tirar ponto mesmo. Tô confirmando então, viu, galera? Confirmo a nota 120, pois os erros são de desvios e de estrutura sintática. Como são dois erros diferentes, tanto de estrutura quanto de desvio, pesa mais, tá? Se ele errasse só, por exemplo, a acentuação, aí seria simples, besteira, bobeira. Se ele errasse só crase, besteira, bobeira. O problema é que ele erra também sintaxe. E quando você erra sintaxe, você cria um caos na leitura da pessoa. A pessoa às vezes esquece o que está valendo, se perde. Parece até que o texto não faz sentido. Parece que os conteúdos não batem, parece que as ideias, os argumentos são fracos. Mas na verdade é só estrutura. Dessa forma, presentemente, seja por conta de um corpo social educado ou mal educado,
A respeito da importância da valorização da herança africana, aspectos culturais tragos, não, trazidos. Pô, aí me pegou. Trago? Trazido. Trazido? Trouxido. Trouxedo. Traz, trouxido, trazido, trazido, trouxedo. Se eu tivesse trouxedo, se eu tivesse trazido, trago, se eu tivesse trago, trazido. Ah, confirmado pra caralho, competência 1, tá? E aí no final tem Milton Falcon Santos. Não, velho, eu discordo completamente de quem deu 160 nessa competência 2. Milton Falcon Santos. Portanto, segundo o geógrafo brasileiro Milton Santos, ao passo que direitos fundamentais são negados, nesta ocasião, o direito, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é TDAH ou dislexia. Faça o teste de. Tô brincando. Just kidding. Sorry. Direito? Véi, quem concorda comigo aqui que esse aluno tava nervosão? Quem acha que ele tava nervosão? Pessoal, vocês podem rir, tá? Vocês não estão rindo do coleguinha. Eu estou fazendo piadinhas, porque são 9h10. A gente precisa ter humor também, tá bom? Vocês não estão rindo do coleguinha, tá? Vocês estão rindo de mim, porque eu estou gerando esse entretenimento para vocês. Pô, na moral, o aluno estava muito ou cansado, estressado, nervoso ou pilhado, porque tem erro aqui que ele não cometia durante a semana, tá? Só deixando bem claro isso aqui, tá? Beleza, então, vamos lá, para encerrar essa correção também. Concordo com os 120, ok? Errou muita coisa mesmo, bagunçou geral, loucurinha do caralho, mas discordo. Discordo da correção. Para mim, todos os repertórios conseguiram produzir argumentos e articularam-se com o tema proposto. Acabou-se. É isso, tá, meus amores? Concordo e discordo ao mesmo tempo. Para mim, aqui seria 200. Beleza? Então, esse aluno, se fosse uma correção de 30 linhas, teria tirado 920. Fechado? É isso, Larissa. É rir sem pesar a consciência, pô. Pensa assim, o Bruninho está fazendo piada, devo rir com o Bruninho ou do Bruninho, não do meu coleguinha. Tá, deixa eu tirar então da tela o. Tiago faz a seguinte pergunta. Bruninho, deixa eu voltar aqui, tá? Let's go back a little bit, tá? Lá para cima. Let's scroll up. A vinda do povo africano, escravidão, formação cultural nacional. Não, não acho que esse pode ter sido o problema. Se alguém corrigiu, tirando o ponto por conta do repertório da introdução, corrigiu errado. Porque vamos lá, mesmo que o repertório da introdução não seja tão bom, ele é, mas não é tão bom para a argumentação, porque é a introdução, tá? Ainda tinha Djamila Ribeiro e Milton Santos, com cidadanias mutiladas, pelo amor de Deus, né? Faz todo sentido do mundo, pô. Volta aqui para o Milton Santos. As cidadanias são mutiladas, visto que direitos constitucionais, como a liberdade ao culto, são massacrados e não protegidos pelo governo. Tá entendendo? Faz sentido por ele ter falado sobre os símbolos nacionais, de como a gente massacra a cultura africana, tirando sua liberdade ao culto, e aí, de novo, um aluno que usou religião como argumento, forte pra caralho, e é isso. Para mim, o mais legal foi Djamila Ribeiro. Eu amo Milton Santos, mas de porrada eu acho que foi Djamila Ribeiro, mas eu gosto do impacto também do Milton Santos no final,
para esse parágrafo, tá? E assim, gente, vamos lá, deixa eu ser sincero também. Não acho que os repertórios foram extremamente articulados com tudo que foi dito no parágrafo, mas no geral, sim, tá? Ajudou a produzir argumentos. Ajudou. Eu teria feito um pouco diferente? Teria feito um pouco diferente. Por exemplo, se você vai usar Milton Santos, preste atenção para quem gosta de Milton Santos, pelo amor de Deus. Se você gosta de Milton Santos, a ideia do Milton são os direitos que não são cedidos, concedidos à população ou parte da população. Alguns direitos não serão garantidos e essa falta de garantia vai mutilar a sua cidadania. Nesse caso, vale muito a pena, durante o parágrafo, você exemplificar muito claramente, explicitamente, o que é esse direito que é negado. Nesse caso, talvez faltou explicar um pouquinho com antecedência essa questão da religião. Vai começar muito bem um parágrafo falando sobre esse massacre, para depois você confirmar com o Milton Santos. E aí tem a ver com o projeto, entende? Tu prepara muito bem. Então, quem gosta de Milton Santos, tu deve preparar muito bem um parágrafo para receber o Milton Santos, certo? Não estou dizendo que o uso foi ruim, mas foi um pouco distante do que a gente geralmente faz em sala. A gente tem um pouco mais de cuidado quando a gente usa Milton Santos. Tudo bem? Tá. Deixa eu então encerrar essa correção. Vamos para o terceiro texto de hoje, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quais exemplos ele poderia ter usado para citar o Milton Santos? A religião. A religião, pô. Bia, no final, ele usa Milton Santos para falar que a, a liberdade ao culto dos africanos é massacrada. Então, basicamente, ele está dizendo que a gente persegue as culturas de religião matriz africana. Desculpa, as religiões de matriz africana. Se eu persigo, se eu massacro a cultura ou a religião especificamente, seria interessante já dizer isso logo no início. Quando ele fala dos símbolos nacionais, já emenda logo, já conecta logo com esse problema de a gente valorizar muito símbolos que não são africanos, que são europeus, e massacrar ou simbolicamente matar. Por que eu estou falando simbolicamente? Porque eu não necessariamente vou violentar fisicamente uma religião, certo? Mas quando eu não falo sobre ela, quando eu não mostro ela, quando eu não dou visibilidade a ela, é uma morte simbólica, certo? Então eu simbolicamente massacro essa religião. Seria interessante ter falado isso logo no começo. Mas novamente a religião, incrível, argumento muito foda, mas não foi valorizado. Essa aluna tirou 160 em C1, 160 em C2. A gente vai começar pela C2, provavelmente, que é mais fácil. 160 em C3. 180 em C4, vai ser difícil pra caralho a gente identificar isso aqui, tá? Deve ser uma sutileza. Minha hipótese, quando o aluno nosso tira 180, é falta de variedade, repetição, ou falta de variedade. Não é exatamente a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Não se engane. E competência 5, 180. Aí é pra fuder, meu irmão. Caralho, 180, meu irmão. Média 180. Hipótese. Erro do corretor. Se confirmar, vocês vão ver, tá? Como tem muita, todas as competências perder algum ponto, vamos começar pela competência 5, que é mais fácil, tá bom? Então vamos lá para baixo. Portanto, o Estado, 1.
Deve realizar campanhas socioeducativas sobre a importância de valorizar e incluir todos os povos e culturas. 2. Por meio de palestras e rodas de conversa com especialistas. 3. A exemplo de historiadores e pedagogos. Detalhamento. Dessa maneira, será possível aumentar o conhecimento cultural. 4. E então elevar a mobilização social e empatia pelos mesmos. Irmão, olha a minha hipótese. Olha a minha hipótese. Hipótese confirmada. Você inseriu 6 elementos, 2 detalhamentos, porra. Vai se fuder, pô. O que pode ter acontecido é um avaliador não ter gostado de campanhas socioeducativas. Mas ele não tem que gostar de nada, meu irmão. Ele não tem que gostar de nada. Aqui foi Zé Mamão. Foi idiota, tá? Então, C5, discordo demais. A aluna perdeu por besteira aqui. Era para ter sido 200. Vamos agora competência 2. Vamos avaliar os repertórios. Vamos embora. A Constituição de 1988 garante a todos os cidadãos a dignidade da pessoa humana. Tá, beleza. Vamos lá então. Repertório foi para falar de dignidade. Não tem nem a ver com o tema, nem a ver com a tese, provavelmente, tá? Não tem pertinência ao tema. Não é pertinente ao tema. Tá, mas parece interessante. Dignidade parece um argumento bom. Bora esperar. Precisa ser retomado no desenvolvimento. Bora ver se vai ser retomado. Porém, essa realidade não é observada no Brasil, tendo em vista que a valorização da herança africana é um problema a ser combatido na sociedade do país. Dessa forma, fica evidente que a falha educacional ocasionará a diminuição da mobilização socialmente. Tá, então tese 1, veja que dignidade foi pro caralho, né? Não se falou de dignidade de novo. Tese 1 é falha educacional, não tem nada a ver com educação, com dignidade. E diminuição da mobilização social. Não é socialmente, era para ser social. Já tem um erro de competência 1 aí. Tese 2. Olha, tá vendo, ó? Dignidade foi usado só porque é um termo bonito, não se justificou. Nem na introdução, então provavelmente não vai se justificar no desenvolvimento. Não sei se vocês lembram, a gente já leu a proposta de intervenção. Não tem momento algum aqui dignidade. Tem empatia, tem mobilização, tem educação, mas não tem dignidade. Então, velho, não tem relevância nem para a introdução, nem para o restante do projeto. Já pode tirar ponto de competência 3 também, tá vendo? Se não vou, então vamos organizar nossa cabeça, tá? Se ela não voltar, se ela não voltar para um debate sobre dignidade, ela já perdeu 40 pontos em projeto, certo? Beleza. De acordo com o físico Albert Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que desfazer um preconceito. Beleza. Repertório clichê, mas eu não posso tirar ponto só porque é clichê, beleza? Repertório falha educacional. Deixa eu esperar um pouquinho. Tá? Nesse cenário, observe-se que a negligência das escolas em não proporcionar educação qualificada sobre diversidade social e cultural afeta muitos povos africanos, pois esses ambientes apenas se preocupam em lecionar conteúdos acadêmicos e esquecem de ensinar seus alunos a valorizar e a respeitar as músicas e as pinturas africanas, por exemplo. Com isso, a sociedade sem tais conhecimentos se tornará ignorante e preconceituosa, o que exclui esse grupo do meio civil. Vamos organizar aqui um pouquinho? Às vezes você tem um repertório bom, às vezes você tem uma tese boa, mas a ordem dos fatores não ajuda a produzir um resultado satisfatório. Foi o que aconteceu aqui. A organização está bugada. Não era para ter iniciado com Albert Einstein. É um bom repertório. Mas claramente era para Albert Einstein aparecer na metade do parágrafo ou no fim dele. Esse repertório não deve abrir o cenário, pois a tese é sobre educação.
Primeiro, debata muito bem isso, para somente depois incluir o repertório no momento em que você expõe a ideia do preconceito. Então você respira, explica muito bem, tá? Quem gosta de fazer isso, pelo amor de Deus, não faça. Primeiro você prepara o cenário com base na tese. Qual é a tese? Educação. Então se preocupe em debater educação. Quando você acabar de debater a educação, ou quando aparecer o argumento preconceito, aí sim você insere o repertório do preconceito. Mas eu pergunto a vocês que estão aqui no chat. Bora valorizar esse momento para parecer mais aula. A tese é falha educacional. Albert Einstein fala sobre educação? E responder, por favor, sim ou não? Aí eu pergunto a vocês: se Albert Einstein não fala sobre educação e a tese é sobre educação, então esse repertório não é produtivo. Tá vendo? Bom repertório, mas não é produtivo. Melhor, mais produtivo seria usar Paulo Freire, Nelson Mandela, questões que envolvem educação, beleza? Davi, eu não sou contra texto que começa com repertório, mas eu acho que nesse caso era melhor um tópico frasal e depois inseria o repertório. Mas nesse caso o repertório está errado, beleza? Porque ele não está ajudando a tese, ele está ajudando um argumento da tese. Então vou anotar aqui, deixar bem claro que o erro está. Esse repertório é bom para uma tese que envolva preconceito. Ou você muda a tese, ou você muda o repertório. Então, até agora, não tem 200 pontos. Constituição de 88 não vale 200 pontos, porque só está na introdução e está apresentando um problema que nem se liga ao tema. Não tem pertinência ao tema, não tem produtividade. Albert Einstein, bom, faz sentido para o parágrafo? Faz sentido para o parágrafo, mas não está vinculado à tese. Está vinculado a um argumento da tese. Bruninho, como é que você reorganiza esse parágrafo? A primeira coisa, Bia, seria mudar o repertório, certo? Então, respondendo aqui a Bia, primeiro passo seria mudar o repertório. Então, mudar o repertório. 2, organizar os argumentos. Antes do preconceito, é preciso debater bem sobre a educação e sua falha. Aí, como consequência, só no final de tudo é que poderia aparecer o preconceito. Então, esses dois passos devem resolver o teu parágrafo. Se não resolver, é porque está mais bagunçado do que a gente imagina. No caso do texto aqui dessa aluna, ela não terminaria na linha 14 com logo é necessário que todos sejam educados. Não. Ela terminaria com o impacto da ignorância e do preconceito. Ela, depois desculpa, depois de debater tudo sobre educação e a sua falha, ela, e aqui eu não vou ficar reconstruindo parágrafos, tá? Mas eu estou dando dicas importantes de reescrita. Ela diria, por consequência, sem tais conhecimentos, a população se torna ignorante e preconceituosa, o que exclui esse grupo do meio civil e os impede, assim, de viver dignamente, tendo em vista que são considerados inferiores. O fechamento era esse, pô. Era a consequência.
Porque aí, uma consequência explícita da falta de educação da população é o preconceito. Impacto absurdo, pô. Mudaria completamente o parágrafo. Era Paulo Freire ou Nelson Mandela, e a ideia da educação como uma arma potente para mudar o mundo. Fala mal da educação, fala mal do sistema educacional, que não dá conta desse ensino sobre a herança africana no Brasil, e entrega consequência. Qual é a consequência? População ignorante e preconceituosa, que impede a população negra de viver dignamente. Olha aí o projeto de texto. Projeto de texto, retomada da CF 88, que apareceu lá na introdução. Muito bom. Mas ainda assim, esse repertório da Constituição Federal não ganha os 200 pontos. Não é só porque retomou que vai ganhar os pontos, entendeu? É bom pra caramba. Mas o parágrafo é sobre educação. Então eu espero um repertório sobre educação. Desenvolvimento 2. Consequentemente, em razão do aumento da ignorância e do preconceito. Puta que tá vendo, bicho? Confirmou, putz, confirmou demais o que eu acabei de falar, pô. A consequência era para ter sido ignorância e preconceito. Tanto é que o desenvolvimento 2 retoma a ideia de ignorância e preconceito, pô, marcando esse gancho que era para ter sido feito. O corpo civil não se mobiliza para ajudar os africanos a lutarem por sua valorização social e seu pleno exercício da cidadania, formando desse modo uma sociedade desunida e sem empatia. Ideais confirmados pelo filósofo Jacques Rousseau. Na verdade, o filósofo é Jean-Jacques Rousseau. Mas beleza. Podia ter usado só Rousseau, pelo filósofo Rousseau, que afirma que o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Não sei. Gostei não. Vamos lá. A ideia do filósofo é da corrente. Mas a ideia da mobilização social não tem a ver com a corrente. Vê, me ajudem, galera. Pode ser que eu fique pegando pesado e vocês vão me confirmando. Vocês concordam? Vocês concordam comigo que a ideia de corrente, de estar acorrentado, não faz sentido com a mobilização social? O repertório não se vincula à tese da mobilização. Então, assim, concordo com o C2 160. Beleza? Deixa eu marcar aqui logo. Eu só não estou concordando tanto com a competência um, porque eu não acho que tem problemas suficientes para tirar ponto de competência um. Mas vamos lá, né? Competência 2 foi 160. Concordo com os corretores. Não há repertório suficientemente produtivo. Estude os meus comentários no corpo do texto. Olha o cuidado com a correção, tá vendo, meus amores? Pô, tu quer me dizer que essa correção é menos do que a presencial? Não tem como, pô. É assim que a gente corrige na plataforma, entendeu? Quando eu falo para os alunos que a correção na plataforma é tão boa quanto, eles não confiam, mas é esse nível, entendeu? Tem esse cuidado, pô, do comentário, entendeu? Para quem tem TDAH, é muito melhor do que a correção presencial, mas muito melhor, beleza? O aluno que tem TDAH, que, pô, é meio disperso, ele ouve, dá 5, 10 minutos, já se perdeu, o corretor está falando sozinho, chega em casa, não lembra metade das anotações da fala do corretor, é loucura, pô. Dessa forma, a plataforma, como ela foi pensada, o aluno que não entende, ele vai perguntar no campo de observação.
Corretor, não entendi tal coisa. E o corretor vai e responde. Não no mesmo dia, tá? Se der sorte, no mesmo dia. Mas tem ali uma semana para corrigir o teu texto. E uma semana para tirar dúvidas sobre ele, pô. É semana a semana, pô, entendeu? Muito foda, pô. Eu amo essa plataforma. Eu amo. Tá. Para mim, competência 3 faz sentido 160 por conta de projeto. Projeto e organização do texto do desenvolvimento um, tá? Do desenvolvimento um. O parágrafo não aceitava início com repertório sobre um argumento, preconceito no caso, que só aparece no final do parágrafo. Erro de organização das ideias, portanto. A ordem dos fatores altera o produto. Beleza? Um erro de competência 2 que provavelmente pode ter levado ela a um erro de competência 3. Mas não é só isso, entendeu? Porque realmente está desorganizado. Achei também o período longo, né? Se tivesse dividido em tópico frasal, depois o repertório ficaria melhor. Sim, concordo. Ficaria melhor. Larissa pergunta, Bruninho, o repertório precisa estar diretamente relacionado à tese? Diretamente relacionado à tese é o que a gente espera sempre, beleza, Larissa? Se a tua tese é educação, procura um repertório de educação. Se a tua tese é sobre trabalho, procura sobre trabalho. Por isso, Lari, que várias vezes durante as aulas, quando a gente não encontra um repertório muito bom para todo mundo, eu falo para vocês, não use repertório nesse parágrafo. Mas é óbvio, tá? É óbvio que todas as aulas, quando Bruninho, decido sozinho não colocar repertório, é porque eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês brilharem em competência 3. Não por preguiça de pensar um repertório, porque a gente não achou. Porque isso é fácil de achar, concorda? A gente não tem muita dificuldade para conseguir repertórios. A gente tem uma revistinha de repertórios, por exemplo, com mais de 150 repertórios. Por exemplo, em um tema sobre criança, minha tese é sobre negligência estatal. Aí é uma questão, Larissa. Negligência estatal é uma tese muito genérica. Então, abre brecha para qualquer tipo de repertório, desde que faça sentido com a argumentação geral e não com um argumento específico, como no caso da aluna, que tinha um argumento específico, preconceito. É muito pequeno dentro do parágrafo, entende? Mas se eu usar Karl Marx com o pensamento do lucro acima de tudo e conseguir fazer o link com a ideia de que a criança não traz retorno financeiro imediato, pô, dá muito bom. Larissa está propondo, então, que num texto sobre criança, em que eu sei que o Estado está sendo negligente, e essa negligência tem a ver com o lucro acima de tudo, por exemplo, a criança não dá retorno imediato na sociedade. Eu penso a criança a longo prazo. Se eu penso a criança a longo prazo, a régua dos cuidados com a criança não existe, né? Porque a régua vai ser econômica. E a economia não envolve a criança, porque a criança não trabalha, não é população é, economicamente ativa. Concordo com o seu argumento, Larissa. Mas perceba que só deu certo porque sua tese é muito genérica. Negligência estatal. Então tu faz o que tu bem quiser. Beleza? Não se esqueça nunca disso, tá? Deu certo porque é muito genérica. E não tem problema em ser genérico. É só você cuidar muito bem como você fez. Você cuidou muito bem. Perfeito. Tá, vamos lá. Então a gente já concordou com a competência 3, 160. A gente concordou com a competência 2, 160. Até então, não concordamos com a competência 1, 160. Posso ter vacilado e deixado algum erro passar. Mas, enfim, não estou muito preocupado com a competência 1 aqui. Tem outros problemas muito mais graves. E a competência 4, que foi 180. Vamos olhar então a competência 4, tá? Então, velho, pelo que eu vi aqui, a competência 4 não era para ter sido 180, tá?
Era para ter sido 200 mesmo. Então, concordo muito mais com o corretor, que deu 200 do que com o que deu 160. Mas continuando. Por conseguinte, a parcela africana se tornará vulnerável a violências, a exemplo de espancamentos e homicídios, o que, além de ocasionar o pagamento desses povos e de sua herança, como a aceitação do cabelo crespo, formará uma geração futura cada vez. Olha que texto belíssimo, porra. Puta que pariu, velho. Lindo demais. Olha essa pontuação, velho. Porra, vírgula, parênteses, volta para vírgula. Porra, conteúdo belíssimo. Conteúdo simples e belíssimo, impactante. Formará uma geração futura cada vez mais individualista e violenta. Foda. Destarte é necessário que haja mais igualdade a fim de aumentar a justiça socialmente. Pô, mas aí vacilou. Aí vacilou pra caralho. Gente, caralho, é porque tem umas esse texto é muito foda, tá? Ainda bem que vocês estão vendo isso aqui ao vivo, para poder tirar as dúvidas. Olha de novo o problema da organização, pô. Num momento ela fala sobre a mobilização das pessoas, tá? Beleza? Da empatia. Da empatia vai para a violência. Véi, já são três tópicos. Três tópicos diferentes, pô. Mobilização, empatia, tudo bem. Tá em conjunto, né? Mobilização e empatia. Violência. E encerra com um quarto tópico, que é igualdade. Não se faz isso, pô. Valoriza no final do parágrafo o que está no começo e no meio dele. Então, no final, esse texto deveria ter valorizado a ideia de individualidade, de individualismo, de empatia, de violência e não de igualdade. Não se falou sobre igualdade durante o parágrafo todo, certo? Perdeu por isso. Não se falou sobre, não se discutiu o problema da igualdade ao longo do parágrafo. Os tópicos são mobilização, empatia e violência. Acabou, pô. É isso, meu irmão. Tu escolheu isso, tem que ficar até o fim, pô. Então concordo com a competência 3, 160, tá? Só para reforçar. Bia, não acho arriscado usar a tese genérica desde que você tenha um cuidado, certo? Para quem não tem a malícia da escrita, tese genérica é muito arriscado. Para quem tem a malícia, não é. Rola a preguicinha. Ah, estou com preguiça de pensar a tese. Vou colocar qualquer uma e me deixa livre para fazer o que eu bem quiser. Tu percebe que quando você fica livre para fazer o que você bem quiser, tu tem que saber fazer muito bem, senão você se perde. Por isso que eu estou dizendo, para quem tem a malícia, de boa. Para quem não tem a malícia, é melhor escolher muito bem a tese para não se perder. Então, sim, para quem não tem malícia, eu acho arriscado. Gente, discordo, tá? Felipe, tu tá por aqui ainda? Felipe tá por aqui. Lipe, bicho, tenta achar aí para mim, velho, problema de competência 4. Porque, velho, para mim não faz sentido, Lipe. Ó, consequentemente, desse modo, mas, em toda parte, por conseguinte, como, destarte, a fim de. Pô, D2 maravilhoso, concorda? Intervenção, dessa maneira, por meio de, a exemplo de, portanto. Desenvolvimento um de acordo com, pois, com isso, o que, tendo em vista, logo. Aí, para mim, não, sou bem sincero, tá? Não tá fazendo sentido. Para mim, não tá fazendo sentido ter perdido ponto em competência 4. Então, eu discordo, tá? Discordo. Foi rigoroso ao extremo. Hipótese não foi confirmada. O erro não foi seu, e sim do corretor. Um dos avaliadores
Pegou, pegou pesado pra caralho. Certo? Então vamos lá. Discordamos da competência 5, para a gente é 200. Erro do corretor. Competência 4, discordamos também. Para a gente é 200. Então essa aluna ia para 840, certo? Puta que pariu. Fui mexer, apagou tudo. Discordo da correção. Erro do corretor. Competência 3, concordo. Errou mesmo, vacilou. Competência 2, também concordo, vacilou. E competência 1, não consegui achar. Pode ser o meu cansaço, beleza? Pode ser meu cansaço. Tem umas coisas bobas, por exemplo, mas alguns gramáticos consideram que o mas, o adversativo mas, é informal e que, portanto, não deve ser usado. Então, pô, acho bobeira, tá? É, não consegui identificar os 3 erros. Posso estar cansado e não ter visto, mas eu acho que é isso. E outra coisa, para mim era muito mais importante nesse texto a C2, C3, C4, C5. Porque, velho, foi 160 e 180. Vamos lá, perguntas. Bruninho, você acha que ter usado causa e consequência prejudicou? Acho, acho. Acho que. Ah, caralho! Pode ter sido isso também, viu, meus amores? A competência 4 pode ter sido porque. Meu Deus! Tá. Não, não, não. Faz sentido. Ó, aqui em cima, ó. A aluna decidiu fazer falha educacional ocasionará a diminuição da mobilização. Então, causa e consequência. Não, não acho não que o problema foi a tese causa e consequência. Mas eu vejo mais como causa-causa, tá? Só para deixar claro. Para mim, a falha educacional é causa um e a diminuição da mobilização é causa 2. Para mim, é causa-causa. Tá, tudo bem. Foi. Ana Beatriz, você acha que os repertórios prejudicaram muito a argumentação do texto? Com certeza, com certeza. Porque pensa comigo, Bia. Se tu usou Jean-Jacques Rousseau para falar de correntes e o teu parágrafo não fala de corrente, tu não fala da pessoa aprisionada, os argumentos não serão desenvolvidos. Então tu perde pelo impacto no convencimento. E lá em cima, Albert Einstein, o teu parágrafo não é sobre preconceito. Ele envolve preconceito, mas não é sobre preconceito. Então você acaba perdendo os impactos do projeto. Concordo com você. Os repertórios prejudicaram a argumentação, infelizmente. Beleza, meus amores, mais um texto corrigido. Deixa eu enviar na plataforma aqui para a aluna saber o que eu acho do texto dela. Mais um diagnóstico realizado. Vamos agora para o texto de número 4. Texto de número 4. Tá, lembrando, 160 em competência 1, 200 em competência 2, 160 em competência 3, 180 em C4, 200 em C5. Então eu vou ler primeiro C3, para tentar entender o furo aí da argumentação, e depois a gente vai C1 e C4. Quando a gente lê bem C3, a gente acaba já identificando muito bem a competência 4, né? Fato, fato. Então vamos lá, C1, 160, não tem nenhuma hipótese. 200 em C2, 160 em C3
Também não tem nenhuma hipótese. C4, 180, provavelmente foi erro do corretor. E 200 em C5. Alright, vamos lá. O artigo 1º da Constituição. Já tem um erro aqui, né? Não pode ter essa vírgula. Porque se você coloca essa vírgula, você está explicando que o artigo 1º é da Constituição. E não faz sentido. Não existe só a Constituição com o artigo 1º. Existem vários artigos primeiros pela vida. Dessa forma, eu estaria explicando e não especificando. E é para especificar. Então, tira as vírgulas. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 é definido como o princípio da dignidade da pessoa humana. De novo, um aluno que usou dignidade. Muito bom. Nas aulas, a gente comentou sobre a dignidade. É um bom argumento, sim, mas tem que ser valorizado no projeto. Precisa aparecer novamente no texto. Alright. Vamos lá. O qual protege todos os cidadãos contra tratamentos discriminatórios ou odiosos. Muito bom. A gente gosta, no 30 linhas, de usar esse argumento da dignidade humana. Entretanto, percebe-se que esse direito não se efetiva na prática, visto que ainda existem desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ok. Isso ocorre. Ah, entendi, velho. Entendi agora. Tá, tá. Beleza. Isso porque há não só. Perfeito. Isso porque há não só uma lacuna educacional, mas aí eu vou sugerir para que seja ocorre, substitua por ocorre. Isso porque ocorre não só uma lacuna educacional, ou isso porque existe não só uma lacuna educacional, por bem melhor, concorda? Bem melhor, tá? Bem mais claro, é mais fácil de ler, pô. Substituto por existe. Isso porque existe não só uma lacuna educacional, mas também uma mercantilização da cultura. Massa, teses foda, inclusive, tá? Gabi, foi 160 em C3, né? Tá, então, aqui, tese 1, bora analisar as teses. Mercantilização da cultura, tese 2. Top. Beleza, beleza. Pode rir, galera, tá liberado. Ai, Senhor. Logo, mostra-se urgente sanar os desafios para a valorização. Tanana. Para isso, cabe ao Ministério da Educação promover campanhas socioeducativas. Foi 200, tá? Competência C foi 200. A gente está lendo por conta de projeto. Não se enganem, tá? A gente está lendo direto para ver o projeto. Para isso, cabe ao Ministério da Educação promover campanhas socioeducativas sobre a cultura africana, já vista a necessidade de retirar o debate da invisibilidade. Top. Essa ação deverá ocorrer por meio de palestras e rodas de conversa com especialistas, a exemplo de historiadores e sociólogos. Desse modo, o objetivo é se criar uma sociedade empática, ó, dignidade na introdução e empatia na conclusão. Projeto. Gabi, tu falou sobre empatia no desenvolvimento? Com o diferente e respeitá-lo. Paralelamente, é dever do Estado criar um programa de incentivo ao consumo da cultura africana. Duas intervenções, tá vendo? Uma intervenção para a tese educação e uma intervenção para a tese mercantilização. Bom projeto, tá? Bom projeto. Duas teses, desculpa, duas intervenções, porque são duas teses diferentes. Duas intervenções, pois são duas teses diferentes. Top, top, Gabi. Top, Gabi. Tá, então não foi esse o problema, não é isso? Não foi esse o problema. Ó, uma coisa importante aqui, Gabi, tu não consegue efeito do efeito com isso aqui, tá? Para valer como efeito do efeito, é necessário
existir um verbo para o efeito do efeito. E aqui não tem. Concorda? Você colocou e assim a valorização. Tem um substantivo. Então, se você pensou em ter um efeito do efeito, tu errou. Mas eu acho que não, né? Eu acho que você só pensou assim. Eu quero um resultado, é suscitar nos cidadãos o sentimento de pertencimento e assim a valorização. São duas coisas, e não necessariamente efeito do efeito. Mas caso você queira efeito do efeito, tem que ter um verbo para o efeito e um verbo para o efeito do efeito. O que que eu recomendaria aqui? Efeito, a fim de suscitar nos cidadãos o sentimento de pertencimento ao seu país. E, assim, valorizar, mudaria de valorização para valorizar, seria outro verbo. A herança dos povos africanos. Tá, vamos lá, competência 3. Desenvolvimento 1. Nessa perspectiva, o educador Paulo Freire afirma que a escola deve formar cidadãos críticos e autônomos no pensar, capazes de entender e transformar sua realidade social. No entanto, a instituição falha nesse objetivo, pois está preocupada apenas com a simples disposição de conteúdos para o vestibular em cima do aluno e deixa. Pô, em cima do aluno é para. Gabi, pelo amor de Deus. Em cima do aluno? Não, pô. Isso aqui você está conversando na rua, né? No shopping, entre aulas, foi tomar um milkshake. Informalidade, coloquialidade ou, ainda pior, oralidade. E deixa de abordar a arte, a literatura e a cultura dos povos como os africanos, com toda a riqueza que eles têm a oferecer. Eles têm, tem que estar no plural. E como é que você marca o plural? Com circunflexo. Circunflexo para marcar o plural. Alright? Pronto. Então aqui já temos problema da linha 1, beleza, Gabi? Problema da linha 1, que são as vírgulas. Você tem que especificar e não explicar a Constituição. Segundo erro foi em cima do aluno, da linha 9, e o erro 3 é na linha 10, a acentuação. Então a gente já sabe aqui, realmente foi 160 na competência 1. Beleza, Gabi? Davi pergunta, mesmo que estivesse entre aspas, perdia ponto? Como assim entre aspas? Não. Gente, não vai nessa onda de, é porque eu estou usando a palavra informal, vou colocar entre aspas. Não existe isso não, tá? Não vai nessa onda, não. Você não tem a palavra formal. Não adianta colocar entre aspas, não. O avaliador vai entender que você não tem aquela palavra formal e vai tirar o ponto. Você só vai usar aspas para palavras informais quando você, por exemplo, estiver usando a informalidade como argumento. Por exemplo, vamos supor que você esteja falando sobre o problema do palavrão na sociedade. Viajei, tá? Mas você está falando sobre o palavrão como um problema nas famílias brasileiras. Em algum momento tu vai ter que falar, ou tu vai ter que dar exemplo de caralho, porra, vai se fuder, filha da puta. E aí, obviamente, como você está usando uma palavra informal, chula, mas é importantíssima para a tua argumentação, aí você vai usar as aspas. Você vai usar a palavra e vai usar as aspas. Se não for importante para a argumentação, e não é importante, é porque ela não tinha uma palavra formal, aí vai ser erro do mesmo jeito. Dessa maneira, contribui-se para o gradativo apagamento da história de grupos historicamente subalternizados. Tá, essa repetição aqui não ficou legal, viu? História de grupos historicamente subalternizados. Não ficou bom, tá? Isso pode ter influenciado na competência 4. Repetição, história, histórico, historicamente. Não acho que era para ter tirado o ponto de competência 4, mas é a única forma, é a única competência que eu poderia ter tirado pontos, tá? Competência 3 não faz sentido. Só pode ser repetição e competência 4. Sobretudo negros, uma vez que ou o debate é invisibilizado ou é abordado apenas sob a versão deturpada do colonizador. Puta argumento foda, tá? Gabi, absurdo esse texto. Belíssimo.
Não consigo entender porque alguém te deu 160 em competência 3. Talvez o erro esteja no desenvolvimento 2. Mas aqui todo mundo, inclusive, comenta aqui, Gabi, você é top, porque puta que pariu, argumento foda. Consequentemente, é criada uma população violenta. De novo, um aluno que fala sobre violência. Muito bom. Mas tem uma questão aqui. O Paulo Freire vai para o caminho de cidadão crítico e a tese é sobre educação. Mas em algum momento você já está falando de apagamento da história, visão deturpada do colonizador e violência. Então, eu tô começando a entender por que alguém poderia ter tirado o ponto teu em competência 3. Era um parágrafo sobre educação que virou sobre violência, tá? Me entenda. Ainda não tem um veredito, mas eu tenho essa hipótese. O qual não sabe conviver com o diferente e respeitá-lo. O qual não sabe conviver com o diferente. Ah, tá estranha essa sintaxe, concorda? O certo seria repetir o não sabe. A qual não sabe conviver com o diferente e não sabe respeitá-lo. Beleza? Às vezes tem que repetir mesmo. Sintaxe truncada. Não sabe conviver e não sabe respeitá-lo. Gente, nada de ficar economizando, nada de ficar usando elipse para esses casos em que a sintaxe exige a repetição. Senão você fragmenta a estrutura. Gabi, entendeu esse ponto? Ah, tá. Competência um. Então, mais do que justificado, realmente, competência um é 160, tá bom? Justificado, concordo com a correção. Estude os erros. Caralho, estudar os erros? Sim, você tem que estudar o erro, pô. Competência 3, desenvolvimento um. Bi, vamos lá. Organização das ideias. Texto impactante, sim, porém desvia um pouco, desvia levemente da tese, que é a educação. Vai para outro lugar que talvez seja até mais interessante do que a educação, mas você prometeu falar sobre educação. Tendo em vista que tudo aquilo que não se conhece torna-se um potencial perigo. Aí você voltou para a educação. Eu não conheço, então é perigoso. Beleza, consegui voltar um pouquinho. Portanto, fica clara a importância da escola. Aí voltou para a educação. Sei, velho. Acho que você se perdeu um pouquinho aqui nessa ideia da violência, né? Pô, sabe o que eu tô pensando? Gabi, não sei se você concorda comigo, porque na hora da prova fez total sentido para você, né? Mas a minha sugestão seria essa aqui, ó. A tese é apagamento da cultura africana e os desdobramentos são a invisibilidade e atrelada a essa invisibilidade, a falha educacional que vai gerar uma população que não respeita e, por não respeitar,
e por não respeitar, violenta. Faz sentido para você? Pode ser sincera. Se não fizer, porque eu concordo com você sobre o ponto da educação, beleza? Mas algum avaliador pode ter percebido ou pode ter notado essa fuga um pouquinho da tese, entendeu? Quando você falou da violência. E se você vai para o apagamento, a tese já começa com um viés de violência, concorda? Então ela começa com o viés de violência, passa pela invisibilidade, educação e confirma a violência. Então, um projeto que faz mais sentido. Até então, estou discordando da competência 4. Não estou vendo aqui problema, não estou vendo aqui problema que confirme. Eu concordo mais com o avaliador que deu os 200, tá? Então, discordo do avaliador que deu 160. Vou ler até o final para ver se tu errou alguma coisa. Se não errou, aí discordo veementemente. Portanto, fica clara a importância da escola desenvolver nos alunos habilidades socioemocionais, empatia e respeito, por exemplo, cruciais para a valorização da herança africana. Meus amores, vamos parar de fazer esses hífens muito curtos, pode ser? Faz os hífens robustos, pô. Travessão não é hífen, pelo amor de Deus. Gabi, desenha melhor isso aqui, pô. Hífen é um tracinho pequeno. O travessão é grande. É o dobro do tamanho. Ah, Bruno, pode tirar ponto por isso? Claro que pode. Certo? Claro que pode. Desenvolvimento 2. Além disso, o fenômeno da globalização criou uma padronização das culturas, de modo a torná-las bens de consumo vendáveis. Muito foda você ter lembrado dessa argumentação, Gabi. Fico muito feliz, porque a gente falou muito sobre ela, né? Primeiro, só lembrando, tá? A gente acertou esse tema por umas 3 ou 4 vezes durante o ano todo. Eu falei que o tema ia envolver cultura. Fazia tempo que não caía cultura. E eu defendi muito essa ideia do interesse mercadológico, ou do desinteresse mercadológico, ou dessa mercantilização da cultura. Então, Gabi, top, viu? Muito bom, muito bom. De modo a torná-la. Por consequência disso, passou a imperar na sociedade uma síndrome de vira-lata, na qual é promovido um culto ao estrangeiro e uma desvalorização da cultura nacional e, dessa forma, da cultura africana. Foda demais, absurdo. Sob essa ótica, sob essa ótica, gente, inclusive, eu estou falando mais quietinho, porque eu estou sentindo que a minha voz já está falhando, tá? Inclusive, esse vai ser o último texto, beleza, meus amores? 10h15 já, a voz falhando, é melhor a gente ir para casa. Você já está em casa, eu preciso ir. Sob essa ótica, o sociólogo Karl Marx defende que na sociedade capitalista... Ih, caralho. Ó, faltou uma vírgula aqui, viu? Insira a vírgula. Ó. Karl Marx defende que, vírgula, na sociedade capitalista, vírgula, o lucro se sobrepõe a tudo. E eu estou confirmando mais uma vez aquilo que eu falo em sala. Geralmente vocês acertam a segunda vírgula e erram a primeira. Sempre confirmando o que eu falo em sala, tá vendo? O lucro se sobrepõe a tudo, inclusive a dignidade humana. Puta que pariu, voltou aqui dignidade, tá vendo? Massa. Não foi esse o problema. Amo, amo, amo. Bem, galera, a Gabi vai confirmar isso. Gabi é nossa aluna. E isso aqui é muito projeto 30 linhas. Velho. Muito, 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 muito. Os tipos de tese. Pode ser que a Gabi já pensasse assim antes do 30 linhas, beleza? Mas assim, eu estou dizendo que a gente foi por esse caminho exatamente durante as aulas. O tipo de tese que a Gabi fez, exatamente os argumentos que desdobram, o tipo de repertório que ela não citou, por exemplo, síndrome de vira-lata, ela nem citou Nelson Rodrigues, porque a gente tinha comentado que numa escolha de repertório síndrome de vira-lata com Nelson Rodrigues e Karl Marx, a gente vai preferir Karl Marx, obviamente.
e a síndrome de vira-lata vira só um conceito bom para desdobramento. Então, velho, a Gabi fez o método 30 linhas, da linha 1 à linha 30. Muito foda. As duas intervenções, perfeito, Gabi. Perfeito, perfeito, perfeito. Ô, meu amor, obrigado, Gabi. Tudo que eu sei de redação deu a você. Gabizinha, muito foda, na moral. Vou roubar esse texto aqui para usar como exemplo, tá? Nas aulas. Tem esse vacilinho no desenvolvimento 1 sobre a organização, mas é bobeira, tá? No geral, foi muito foda mesmo. E esse desenvolvimento 2 não tá perdendo ponto, não. Foi só o desenvolvimento 1 mesmo, tá? Nesse sentido, o povo passa a não se identificar mais como pertencente ao seu país de origem, posto que tudo aquilo que ele exalta é importado. Ah, um detalhe, posto que muitos usam como explicativo, mas já chamei a atenção, tá? Muito polêmico. Alguns gramáticos consideram que ele não é explicativo. E aí você não usa mais, pelo amor de Deus, tá bom? Substitua-o por outro operador explicativo. Consideram que ele não é. Tá bom, Gabi? Não acho que foi isso que tirou o teu ponto de competência 4. Se foi isso, tudo bem, faz sentido. Mas não acho que foi. Porque isso aqui passa por várias e várias décadas em vestibulares, tá? Tem professor que nem sabe que isso aqui é errado, por exemplo. Mas vamos lá. Assim é necessário fomentar o culto. Tá, então deixa eu anotar para não esquecer, beleza, Gabi? Mas entendo se algum avaliador tirou ponto por causa do por causa do posto que. Alright? Pô, maravilhoso. Desenvolvimento 2 impecável. Gente, quem gostou, tira print, rouba logo esse D2 da Gabi, tá bom? Pode roubar. Gabi, foi mal. Liberei para geral aqui, tá? Podem copiar e colar. Esse parágrafo é impecável. Muito foda, tá? Muito foda. Tá, então vamos lá. Recapitulando. Competência um, concordo. Competência 2 foi 200. Competência 3, concordo. Desenvolvimento um foi meio bagunçado. Não muito, foi meio. Daria para passar, tranquilo. Mas a galera percebeu. Texto 4, competência 4. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, certo? Se foi por conta do posto Q, eu concordo. Se não foi por conta do posto Q, eu discordo. E competência 5 foi 200. Gabi, tu tem alguma dúvida? Meus amores, vocês têm alguma dúvida? Hoje eu fiquei falando mais calminho para poder não gastar minha voz toda, porque amanhã tem duas turmas, na quinta mais duas turmas, tá? Tentei ficar mais calminho hoje. Obrigado pela presença de vocês, vocês foram muito fofinhos, tá? Muito fofinhos, participação top. Mais um conteúdo exclusivo do 30 para alguns seguidores eu liberei. Quem me pediu o link no direct, hoje eu liberei, mas é conteúdo exclusivo do 30, tá? Vou editar essa aula para cortar os momentos em que aparecem os dados de alguns alunos, e aí quando eu editar, que provavelmente só vai ser no final de semana, aí eu coloco na plataforma para vocês assistirem de novo, caso queiram, tá bom? Beijo, meus lindos. Tamo juntão, tá? Que bom que vocês gostaram. Obrigadão mesmo.